Amém. Bom, pessoal, Deus abençoe. Graça e paz a todos. Vamos mais uma jornada hoje aí para conhecer um pouco da cultura grega e qual que é a aproximação dela e qual o distanciamento do evangelho também dela, né? A gente tem que ter cuidado, porque senão vão dizer que o evangelho é em cima da cultura grega. Eu confesso que no final do meu seminário estava meio confuso essas coisas, né? Porque na minha época não explicaram essas coisas. Essa matéria é muito importante, muito, muito importante. Inclusive para quem está na faculdade hoje, está lidando com o mundo corporativo, é bom entender. Isso aí é maravilhoso. A gente vai estudar um pouquinho essa cultura. Ó, durante a nossa aula de hoje, nós vamos passar por algumas coisas que a gente já viu. Não é muito, não. Algumas coisinhas só que a gente já viu em outras matérias, mas é bom porque fixa. A gente começa a fixar melhor o nosso empenho aí, né? Para entender melhor aqui o nosso trabalho. Muito bem, vamos lá. Vamos já pegar aqui o nosso material acadêmico para a gente estudar aqui. Cadê? Onde que está aqui? Já ia abrir em cima da prova, ó. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ainda bem que a Lucilene não está hoje, hein? É, né? Amém. Pois é, né? Vamos aproveitar, então. Ok. Vamos aqui. Deixa eu ver se entrou aqui. Vê se vai entrar para vocês aí na tela. Deu? Ok. É isso mesmo, né? Hoje é a 8, 9... Não, é a 7, né? 7, 8, 9. É isso mesmo, né? 7, 8, 9. Olha, o pessoal, hoje eu vou estar pensando em não dar prova para vocês. O que eu ia fazer hoje? Dar as 3 aulas sem as provas, mas aí vocês me fazerem um resumo das 3 horas, das 3 aulas. Como é que é o resumo? Antes que você se assuste, né? O resumo não precisa ser trabalho de escola, não. Não é com capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, não. O resumo é o que você entendeu, qual que é a sua visão da aula. Pode ser um resumo no tamanho 12, né, aí no computador, espaço de 1,5 e no máximo 20 linhas, no mínimo 10 linhas. Entendeu? Máximo 20, no mínimo 10. Aí eu vou dar para você 3 pontos para você pôr na prova. Você pegou? Então, eu faria assim, ó. Eu vou dar aula normal, sem as provas hoje. Não teria prova hoje. Aí, amanhã, durante o dia, depois, até semana que vem, você dá uma sentada, rabisca aí, pega a apostila, lê a apostila. Não vale copiar o que está na apostila, né? Tem que olhar a apostila e fazer a sua cabeça. O que você entendeu da aula? Por exemplo, qual a importância do tema? O que o tema nos sugere? O que é importante para você entender a diferença entre o evangelho e a cultura grega? Então, faz um resuminho, no mínimo de 10 linhas, no máximo de 20. Tamanho 12, não vem com essa tamanho 18, não, porque aí vai ficar... Aí não dá, né? Se for pôr tamanho 18, vai ficar desse tamanho a letra aqui, vai rapidinho fazer 20 linhas. Tamanho 12, espaço 1. Agora, se alguém optar pela prova, deixa eu fazer uma votação aqui, porque nós somos, né, como é que chama? Democráticos. Se vocês optarem pela prova, faça a prova. Eu queria dinamizar um pouquinho o nosso ensino. Acho que se você pensar um pouco, escrever... Ah, pastor, não tenho tempo. Não, mas só o pastor Cida aqui não tem tempo, porque a gente sabe que o pastor corre demais, mas mesmo assim, dá um jeitinho. 20 linhas no máximo, 10 linhas no mínimo. 10 linhas, você faz, ó, você dá mais uma lidinha, faz lá, né? 20 linhas no máximo tá bom. 10 no mínimo. O que vocês acham da ideia? Rodoaldo, sim ou não? Adalberto, sim ou não? Vamos ver o que vocês acham. Para mim, tanto faz. Viviane, Lucilene está aí.
Eu particularmente prefiro prova. É o Ok, meu voto. tá bom. 1-0. Quem mais? Engraçado o vídeo. Viviane, Prova. prova, 3 provas aí. Fernanda, prova. É. É. Fernanda também? E eu? Sim. Pedrão, e aí, Pedrão, beleza? Fala, querido. Que bom te ver aí, mano. Aleluia. Maravilha. Chegou bem, né? Pô, que lugar que é isso aí? Coisa linda, hein, rapaz? É, tô na faculdade aqui. MRV, Lisboa. Maravilha. Pastor Cido, prova ou resumo? Prova. Bom, então vamos na prova aí. Ó, falou, né? Perguntar para mais ninguém agora. Adalberto, você fica aí, não. Não, depois que o Adalberto falou, né, a gente tem que seguir ele, né? E a Lúcia nem vou nem perguntar, né? É o Adalberto que conserta, né? Ainda bem que eu aprendi com o meu pastor, né? Tá bom. Quem conserta as coisas é o Adalberto. Quem conserta é o Adalberto. Fala, Viane. Tá sem áudio, tá sem áudio. Abre o áudio. Abre o áudio, Viane. Oi, tá ouvindo? Agora tô. Tem a possibilidade, a aula passada eu não fiz, não consegui entrar no link. Tem a possibilidade de eu ter a prova da aula passada? Eu fiz, mas ter ela, as provinhas? Tá? Sim, sim. A Luciane pode arrumar para você aí. Ah, então tá. Beleza? Obrigada, pastor. Mas, gente, ó, no final do curso, vocês não escapam. Vai ter o TCC. Você tem que fazer o trabalho de curso. Vai todo mundo fazer, entendeu? Então, esse vai ser com capa, com referência, vai ser igual às normas normais. Vamos lá, então. Nós voltamos aqui para a cultura helenista e a comparação com o Evangelho. É a aula número 7, o impacto da escrita grega na patrística. Ok? Você já sabe o que é a patrística, né? Então, vamos lá. As 4 palavras aí, agora são 4 palavras só. Documento, comunidade, negociação e cidade. Documentos, comunidades, negociações, cidades. Documentos, comunidades, negociações, cidades. Certinho? Glória a Deus. Documentos da igreja e o helenismo, né? Sob a veiculação grega nos primeiros séculos, os documentos eclesiásticos atestam para o peso da cultura helenística na escrita e, consequentemente, na propagação do evangelho em toda a terra. Então, não pode negar que, realmente, nós precisamos de uma língua mais geral, porque, vamos supor, que viesse só a pregação do evangelho em cima do hebraico, ou do aramaico, na verdade, o alcance seria só judaico, só ali naquela região. Então, Deus usou, permitiu usar, né? Olha, o que aconteceu nesses dias aí, gente, é o que acontece com a internet hoje. É o veículo de comunicação mais forte agora é a internet, entendeu? Então, Deus permitiu isso aí, na época. Esse fenômeno se deu tanto através da comunidade erudita, como da comunidade dos comuns, pois o grego clássico, o elitista, era lido por nobres e estudiosos. Porém, o grego comum, o koiné, o global e os outros mesclados com dialetos e línguas locais. Era advindo das negociações de navegantes para o comércio marítimo. E a população desse negócio interagia nas cidades de todo o mundo, levando assim esse grego mais popular. Agora, não sei se vocês notaram aí, o grego que foi escrito a Bíblia, ele foi o grego das negociações. O evangelho tornou-se uma negociação também com a fé de outras religiões. Porque, veja bem, o grego clássico, ou erudito, ou elitista, era aquele grego Shakespeare, aquele grego erudito, aquele grego, né, thus, né, em vez de tu, thus, sim. Seria muito improvável para a igreja se estender usando esse tipo de grego. Olha aqui, isso que eu fico em pé e aplaudo sozinho aqui na sala. Deus pega uma linguagem de negociação, de comercial,
É uma linguagem comercial. E escreve ali, eles usavam técnicas de comércio para tentar trazer o evangelho num sistema mais apologético, né? Então, Deus também permitiu isso aí. Na verdade, se vocês pegarem ali o Mediterrâneo inteiro, né, fazer uma volta ali no Mediterrâneo, desaguando lá embaixo no delta do Nilo, né, e vindo até Gibraltar, saindo aqui no Pacífico, você vai ter uma gama de negócios de maior diversidade possível. O negócio dos escravos, as tapeçarias persas, né? As embarcações gregas, as iguarias que passavam, os vasos helenistas. Olha, gente, é muita coisa. Quando aconteceu de eles começarem a intensificar os portos marítimos, porque, olha bem, até o primeiro século antes de Cristo, havia muita coisa local e muito roubo. Os piratas não são de agora, não, já são daquela época já. Aí o que acontece? Alguém teve a ideia, a gente, espera um pouquinho, vamos falar uma língua aqui, todo mundo, e negociar as coisas entre nós aqui? Alguém, não se sabe quem, mas os fenícios, né, saíram na frente com a ideia de pegar o alfabeto hebraico, arábico, né, e transformar dentro da linguagem grega os sinais arábicos com a semântica grega. E aí criou os linguajados, quanto você vende, quanto você dá, eu dou tantos, vale tanto. E essa linguagem comercial se estendeu por toda... O Alexandre o Grande, quando sobe no poder, ele faz disso algo... Ele tira do mar e joga para as cidades. E aí todo mundo fala a mesma linguagem. Quando o evangelho chegou, propagou, né? E aí foi maravilhoso. Que agora, por exemplo, o crente podia negociar com o helenista e dizer assim, ó, o Zeus aí, não, o Zeus é só uma mitologia grega, o nosso Deus é maior que os Zeus, esse que é o Deus vivo. O Zeus é uma mitologia, é uma figura de linguagem da epopeia de Hesíodo, sabe? Então, Deus deu essa bênção para que o grego fosse esse veículo, né, para negociar o evangelho. Digo negociar em bom sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ao próximo parte aí. Nós temos 4 palavras só. Cana, princípio, livros e costumes. Cana, princípio, livro, costumes. Cana, princípio, livro, costumes. Ok? O grego e o cânon do NT. A palavra cânon vem de cana. Isso a gente já viu. Nós estamos só fixando. Na medida. Note, o formato da cana de açúcar é a extensão entre o gomo e o outro. E não dá ideia de medida. Pois bem, assim, no princípio, o nome se referia à vara de medir, mas com o passar do tempo assumiu uma conotação metafórica de padrão. Essa ideia foi aplicada aos livros que compõem a Bíblia, do Novo Testamento. Nos primórdios da igreja, não havia esta ideia de se ter livros ou uma enciclopédia. Eles estavam mais acostumados com a tradição oral, que, no caso dos judeus, era algo bem aculturado, dado ao costume do Antigo Testamento e à própria história de Israel em si. Desta forma, era algo não muito usual, ter que ter um livro ou caderno de instrução do cristianismo. Todavia, com a proliferação das doutrinas falsas e os levantes contra a sã doutrina, provocou a refutação e a apologética, como também algo que fosse mais uniforme para a igreja, porque pudesse emergir em um só pensamento e doutrina centrada. A obra de Jesus era a sua eficácia redentora, as revelações dadas aos apóstolos eram transmitidas via oral. Quando se iniciou a partir dos meados do século I, o registro das escrituras, muitas outras obras paralelas foram escritas. Quer dizer, ficou quase 50 anos, gente, sem escrever nada, só no oral. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa linda. O Espírito Santo trabalhou esse tempo todo para segurar na cabeça desse povo tudo que foi falado, né? Tudo que foi dito. Então, na verdade, Adalberto, só começou a escrever porque tinha que combater lá as religiões, quer dizer,
as heresias, né, que eram feitas. Aí foram impulsionados a... Eu acho que Deus permitiu até para que eles se impulsionassem a escrever, porque hoje nós temos na mão um guia, um tesouro, que é a palavra de Deus. Né? Então, graças a Deus foi por essa... E Deus segurou muitos anos essa via oral aí, para ninguém esquecer. Quando se iniciou, a partir do século I, o Registro das Escrituras, muitas outras obras paralelas foram escritas. Os escritos oriundos dos apóstolos foram de imediato reconhecidos e outros livros de pessoas piedosas também tiveram seu merecido valor e atenção para serem aceitos como palavra de Deus. Um ponto aqui interessante. Eu não sei quem assistiu o filme do Omar Sharif, O Livro Perdido. Esse filme aí rapaz, ele é bombástico, né? Ele conta a história de um livro escrito por um dos discípulos que descontava, que falava tudo ao contrário do que foi escrito na Bíblia até hoje. O livro estava escondido numa ilha grega, ele achou... É filme. Claro, eu dei risada, porque aquilo é um filme. Mas, pensando bem, foi muito bom essa questão do cânon, porque você imagina, se cada um chegasse com um livro, encontrei um livro de São Tomé 2, encontrei aqui um livro do Judas 3. Olha, isso seria uma miscelânea, isso ia confundir todo mundo. Aí que eu sou eterno defensor da ortodoxia, né? Deus fez com que os primeiros livros escritos pelos apóstolos ficassem como testemunhos. Tudo bem que outras pessoas escreveram bem, né? Muito bem, graças a Deus, mas não eram os apóstolos, não estiveram com Jesus, não receberam dele pessoalmente. Hoje, quando você vai estudando isso e vai descobrindo, você fica muito feliz. Eu particularmente, fico muito feliz por estar numa igreja, né? Quando eu falo igreja, não é a MRV, é a Igreja de Jesus Cristo na Terra, essa igreja geral, que tem em mãos esses documentos que não foram escritos por outras pessoas, a não ser aquelas que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus, com exceção de Paulo, mas Paulo teve a visão lá no caminho de Damasco, e ele fala que lá na Arábia e na Antioquia e no deserto, ele recebeu do próprio Senhor a palavra. Então, considerando isso, que ele teve essa aparição de Jesus, ele viu a luz, ouviu a voz, o pessoal considerou os seus escritos, né? Assim, isso me deixa muito feliz, porque se fosse a igreja, tivesse a Bíblia, uma coleção de livros bonitos que alguém escreveu, qual que seria a verdade? O mais bonito que seja. Eu leio Rui Barbosa, acho muito bonito. Olavo Bilac, Cecília Meirelles, mas não é a palavra de Deus. Eles não tiveram com Cristo pessoalmente. Olha, estar com Cristo pessoalmente, Adalberto, fez toda a diferença para a compilação da Bíblia. Isso vocês podem usar em argumentação quando alguém questionar isso aí. Quem escreveu esteve com ele, com o próprio autor, e deve ter ouvido coisa que nem escreveram também, né? Que o Senhor tenha falado com eles. Isso é muito interessante. Amém? Alguém quer falar uma coisa desse ponto aí? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí, não? Ok. Vamos ao próximo tópico. As 4 palavras são nações, divulgar, nações, divulgar, exemplo interessante. Nações, divulgar, exemplo interessante. Okay? Nações, divulgar. A importância do grego na escrita. Lembrando que, inicialmente, o grego fora difundido como uma língua franca para o comércio entre as nações. Mas agora a igreja começou a atingir o mundo, e com isso o grego foi uma ferramenta mais rápida para se divulgar o evangelho entre os povos. A primeira tentativa de reunir os livros em um só compêndio veio de Marcion, e nós já vimos isso aí, 144 depois de Cristo. Embora fosse um herege, trouxe muitas ideias difíceis, como, por exemplo, afirmar que o Deus do Antigo Testamento era cruel, mas o do Novo era amoroso. Entre outras coisas, porém, o mais interessante foi que ele teve a ideia de reunir um cânon. Marcion compilou os livros que ele julgava serem necessários. Houve uma violenta reação por parte dos líderes da igreja, ou seja, os patrícios,
isto nos dá a ideia de que esses livros eram como sagrados para a igreja primitiva. Então, esse cara aí, como eu falei no outro parágrafo, né? Deus permitiu, né, que ele fizesse isso para a igreja tomar uma posição e começar a publicar os seus livros. Tem hora que tem gente que é usada pelo diabo, acaba ajudando, né? Acaba cooperando, acaba despertando, acaba criando um pensamento que não existia. É claro que a gente não quer isso da hora, né? Pelo amor de Deus, né? Não precisa disso, não. Mas se acontece, a gente vai tomar um jeito, né? Vai fazer um jeito da forma acontecer. E aí vem a última parte, que são as cópias diversas, né? As duas palavras aí serão acesso e sagrados. Acessos e sagrados. As cópias diversas. Não há como ter acesso hoje aos originais, por não serem encontrados até o momento. Porém, foi através das cópias desses mesmos textos que a igreja compilou os textos tidos como sagrados. O grego, nesse caso, tem uma participação profunda, pois, através dele, os copistas poderiam distribuir porções dos escritos apostólicos. Só uma pergunta. Por que vocês acham que o Papa Damaso mandou escrever em latim? No caso, Jerônimo, né? Criou a Vulgata Latina. Por que já passou pela cabeça por que o Papa fez isso? Ele já tinha na mão o grego lá, tudo na mão, e também em hebraico, né? Por causa da Torá. Aí ele pega o Jerônimo lá em Belém e fala: ó, você vai fazer a tradução para a Vulgata Latina, para distribuir para a igreja inteira, né? Então, deixa eu colocar a resposta à pergunta aí. Isso eu estou falando do século IV, tá? Era 387, quando ele pediu para fazer isso aí. Até esse momento, já havia começado os pais apologetas, que são os patrícios, o Clemente, o Ambrósio, o Tertuliano, né? O João Crisóstomo, e também os pais polemistas, né? Que, no caso, você tem aí o Agostinho, o Pelágio, né? Bem tardio o Tomás de Aquino. O que acontece? O povo estava que meio que esperto, porque a maioria lia naquela época. Por que pareça, é tão antigo, o pessoal é analfabeto. Não, a maioria, se não lia, entendia, porque era a linguagem forçada da época. O Papa faz isso por dois motivos, né? Primeiro, porque ele podia ter nas mãos uma linguagem... O latim era falado só pelos romanos. O povo não falava latim. O latim era a linguagem dos reis, dos romanos, dos centúrias lá. Ele coloca numa língua mais difícil de entender, porque assim o povo não teria acesso, né? Em segundo lugar, ele aproveita o declínio de Roma, porque, 385, Roma começou a decair já. Ela vai cair dali 80 anos. Ele usa essa linguagem porque ela vai ficar em desuso, né? Embora o nosso português ele é do tronco latino, né? Vem daí, do latim, nosso português do latim. Português, o italiano, o francês, né? E o espanhol. E o romeno. Então, assim, ele vai usar essa linguagem tida como a linguagem divina. Porque o povo lá dos rincões nunca ia falar em latim, teria um padre lá falando em latim à missa e ninguém entendendo nada, bulufas, né? E para começar, de costa ainda para o povo, olhando para o crucifixo e para as imagens de escultura, dizendo que aquilo era sagrado. Isso para trazer o quê? Medo para o povo, né? Para trazer temor. O cara fala uma linguagem que eu não entendo lá. Isso foi que a igreja dificultou para que o saber saísse da mão do povo. E para acabar de matar o cavalo, o último tiro de misericórdia, aí, quando é no século VIII, VII, IX, aí a igreja intensifica o poder dos monastérios, né? Que é os eremitas, os monastérios, aqueles caras que ficaram confinados. Aí pronto, aí acabou. Aí foi definitivo. Então, veja como Deus ainda conseguiu usar o grego nesse período para difundir a sua palavra, né, em vários povos, porque onde chegava o texto grego era muito mais fácil de se lidar para interpretar, traduzir, enfim, levar a palavra. Alguém quer algum comentário aí como é que chama? Impacto da escrita grega na patrística, né? Alguém quer colocar alguma coisa para a gente aí? Alguma participação?
Quem participar ganha um ponto na prova. Ô, Glória. Uma coisa que eu queria Tá vendo? falar. Ganhou um ponto lá. Sim, pode É, falar. o senhor falou a respeito dos livros, né? Dos livros que hoje são, como o senhor mesmo falou, alguns escritores realmente são muito bons. Mas eu tiro, assim, uma experiência particular minha, é que a gente pode ler livros, enfim, tantos títulos, nos ajudam até mesmo espiritualmente, mas emocionalmente, mas trazer o impacto que a Bíblia traz para os dias de hoje, o que ainda está escrito nela, que se foi escrito há tanto tempo atrás e que hoje ainda acontece, isso para mim não tira a veracidade da Bíblia, não tira o poder que a Bíblia nos traz nos dias de hoje ainda. Então, Bom os ponto. livros, a gente pode ler o que for, quantos livros, o que os livros estão dizendo, não é, isso talvez não aconteça no nosso dia a dia. Nos ajudam, mas não traz a realidade o que eles querem passar. A Bíblia é diferente. Ela traz a realidade, aquilo que a gente vive, mesmo sendo escrita há tanto tempo atrás. Bom ponto, Alberto. Bom ponto. Você me fez lembrar João capítulo 17. O Senhor falou assim, ó, eu vos enviarei o Consolador e ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, é o selo do Espírito, essa presença que... Vamos supor que não houvesse nada, mas teria ele para confirmar no coração, né? Isso é muito importante. Muito bem mesmo. Mais alguém aí quer participar? Algum comentário? Não, né? Amém. Os treinos, vamos para a prova? Vamos lá. Ok, vamos à prova então. Vamos lá, eu vou mandar a prova no grupo. Pastor, só deixa eu sair de perto do Pedro. Estou dando eco. Você dá eco. Só para confirmar, porque eu estava viajando, é a prova número 6, certo? Essa prova agora, deixa eu ver aqui. É a 6, é. Uhum. Isso. Eu vou mandar no grupo, tá bom? Primeira coisa, para todo mundo poder acompanhar. Tá, beleza. Um minutinho. Só um minuto, gente. Eu vou mandar as anteriores depois que acabar a aula, para todo mundo ter, tá bom? Ótimo. Espera aí, pastor. Estou achando aqui. Pronto, estou enviando. Quer que eu leia? Sim, fica à vontade. Dá um descanso. Vamos lá, pessoal. Chegou a melhor hora, que é a hora da prova. Adalberto, você ganhou um ponto hoje, hein? Então, questão número 1. Havia duas comunidades influentes sobre a língua grega no século I. Quais foram? A. Comunidade dos Janitas e comunidade jacobita. B. Comunidade erudita e comunidade dos comuns. C. Comunidade cristã e comunidade grega. Uhum. Questão número 2. Se alguém tiver dúvida, pode interromper, tá bom? Questão número 2. A primeira divulgação do cristianismo foi A. Via oral. B. Via escrita. C. Via codex. É isso mesmo que fala, pastor? Códex. Via codex? Codex. Já deu uma dica, né? Será que é essa? Questão número 3. Qual foi a importância do grego na escrita dos primeiros séculos da era cristã? A. Foi a vital para identificar territórios geográficos. B. Foi vital para padronizar historicidade. Ou C. Foi vital para a propagação do cristianismo. Questão número 4. Qual foi a importância dos copistas? A. Seu trabalho manteve
viva a memória dos apóstolos e os ensinos de Jesus. Ou a B, eles perpetuaram a tradição entre os cristãos. Ou C, registraram momentos extraordinários da historicidade da igreja. Alguma dúvida? Geice, qual a sua... Ei, Adalberto, hein? Qual a sua dúvida, Adalberto? Olha, Lucilene, hein? Ei, Adalberto, hein? Geice, estou vendo você copiando o Adalberto. Então tá bom, gente, só para descontrair. Se tiver, depois eu já mandei a prova no grupo e eu vou mandar as anteriores. E dedurar os outros, né? E até a próxima prova. Estou aqui com vocês. Todo mundo já fez a prova aí? Não fez ainda não? Eu estou em dois, faz a prova. A Adalberto está copiando da gente. E Adalberto, hein? Ok. Todo mundo fez, então? Terminou? Mais alguém aí? A Fernanda fez, Fernanda? Fez? A Carla fez? Então, as comunidades aí, ó... Ah, não, você já fez a prova, tá certo. Ok. Só faz o gabarito e manda. Eu ia falar nada a ver, né? Nada a ver. Ok. Peraí, ainda está aqui. Vou voltar para cá. Muito bem. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo aí na apostila aí? Ok. Material de escrita. Essa parte é muito interessante. O material da escrita. Vamos tirar agora algumas dúvidas interessantes sobre papiro, pergaminho e tal. Ok. O material de escrita. As palavras aí são 1, 2, 3, agora são 5, parece. 1, 2, 3, 4, 5. É inicial, a primeira é inicial. A segunda é conservação. Conservação. A terceira é carregados. Inicial. Conservação. Carregados. Desenvolvidas. Cadê a Emília? Está aí não? A Emília está hoje não? A Emília vai assistir mais tarde, pastor. Ela pediu para avisar. Ah, tá. Hoje sendo foto da Emília, pastor André e o Márcio, né? Márcio. Ok. Inicial, conservação, carregados, desenvolvidas e papiro. Desenvolvidas e papiro. Ok. O material inicial, sem dúvida, foi o papiro. Às vezes, a forma de rolo. Ou em códex. O códex é aquelas páginas sozinhas, uma em cima da outra, costurado. Foi a primeira forma de livro, né? Códex com uma página separada. A evolução do material foi alcançando seu lugar na conservação das primeiras escritas. E isso com a melhor qualidade e estado de preservação. Que coisa linda, rapaz. Deus fez. Assim, outros materiais foram também usados. Quando a cidade de Alexandria impedia os navios carregados de papiro partirem para a região da Grécia e Turquia, onde os grandes bibliotecas estavam sendo desenvolvidas, obrigou os escritores a buscarem outra alternativa, que não papiro. E, desta forma, a evolução do papiro para o velum, que é a pele de vitela. Ô, pastor, se me ajuda aí. Vitela é um animal mais jovem, não é isso? Sim. É isso, né? É o animal... Tem até a carne de vitela, parece que é a peça do animal mais jovem. Nesse caso é a pele, né? A pele dele é mais jovem. Pele de vitela e o pergaminho, pele de carneiro.
Olha que interessante aí, tá? O velum era um artefato que vinha da pele que era de animal novo, né? E o pergaminho da pele de carneiro. Agora, a palavra pergaminho, né? Ela vem por causa de Pérgamo. Ó. Foi inevitável em Pérgamo, na Turquia, esses materiais novos foram empreendidos. O que se tem hoje de papiro, do primeiro século, é uma cópia do grego, com partes do livro de João, papiro 52. Ô, Adalberto, qual que é o custo médio de uma viagem para a Turquia, lá para Istambul? É muito caro? Daí? Não, uma passagem custa em média de 100 libras hoje. Então, olha, eu sugiro a vocês, se não quiserem ir para Israel logo, podíamos fazer uma viagem rapidinha aí para fazer as 7 igrejas da Ásia. Fazem uma semaninha lá, preço bom, é muito inspirativo. Se você tem assim, muita unção de Deus nesses lugares aí, sabe? Istambul ali, partindo de Istambul, apesar que não é Istambul, né? Pegando aquela parte mais perto da Grécia ali. Então é interessante, porque tudo isso aí aconteceu na Turquia. A Turquia deu essa contribuição para a gente aí, ó, no Evangelho, né? Que é a questão do pérgamo, né? Do velum, que é para de vitela, e o papiro. Eu tive lá em Pérgamo e eu peguei nas minhas mãos aquela caixa que os apóstolos usavam. É uma caixa quadrada, sabe? Parece um quadro, parece a armadura de um quadro. E tem as taxinhas, né, que eles colocavam, e você pregava ali, esticava o pergaminho, enfiava ali, aí você ia escrevendo, depois enrolava. Olha, o trabalho. Eu trouxe até para o Brasil uma réplica, eu comprei na época lá, uma réplica. Então aí fiz esses caras sabendo, então, ó, primeiro papel, primeiro material, né, foi o papiro, porque o papiro também ele está alocado à China também e o Egito. Na verdade, a China e o Egito disputam duas coisas. Disputam a escrita, né, e disputam o papiro também. Os chineses também arrumaram um jeito de escrever por lá. O Egito também é um material parecido com palmito, um pouquinho maior, e eles usavam argila, sangue, que podia destilar tinta, eles faziam para escrever. Tanto o chinês como os egípcios antigos, eles são semitas, viu? Eles são filhos de Sem, tá? Eles são irmãos de Israel. Por parte lá de tataravô, né, que é o Sem. Então, é interessante isso aí. Forma de escrever. Tá. Então, só recapitular. Pegamos 3 materiais aí, né? Nós temos o papiro, né? O velum e o pergaminho. Sendo que o velum e o pergaminho são parecidos. Aqui o velum é de vitela, né? Depois do velum e do pergaminho, o mundo vai ter o papel de algodão, que é o papel vindo do algodão que foi... Todos os documentos aqui da Inglaterra foram escritos, a maioria, nesse papel de algodão aí. Agora que o mundo tem, né? Acho que é celulose aí, que é outro sistema, então é sempre assim. Ok, forma de escrever. São 1, 2, 4 palavras também. Certeza, primeiro aí, certeza. Certeza. A segunda é textos. Textos. Depois vem categoria. Categoria. Como diz o Barriga Verde, categoria. E elucidar. Tá estolo? Elucidar. Elucidar. Muito bem. Agora a forma de escrever. Lembre-se que vai cair na prova. Papiro, o velum, né? O pergaminho. Agora a forma de escrever. Okay? Forma de escrever. O autor, com certeza, tinha toda a liberdade de escrever um documento ou trecho, como também poderia se servir de um especialista na escrita e no idioma a ser escrito, que era o caso dos amanuenses. Não sei se os irmãos lembram, o Paulo ele tem uma carta que ele vai ditar para Tércio escrever. Acho que é Romanos, é isso? Romanos? Tem uma carta que Paulo dita e o Tércio escreve. O Tércio era um copista. O Tércio era um amanuense, né? Amanuense também conhecido como copista. Eram formados para exercer compilamento de documentos de texto importantes. Só um ponto aí.
o amanuense, né, ou o copista, ou o escriba, ou o cefar, são sinônimos de línguas, né, mas é a mesma pessoa. Isso aí era uma escola especializada. Por quê? Eles poderiam morrer. Se na maioria lá dos reis, eles eram analfabetos. Eles confiavam no que se escrevia. Inclusive, na verdade, na prática, eram dois, um que escrevia e o outro que lia, para ter certeza que escreveu certo. Um cara escrevia, o rei chamava outro para ler, né? Se o cara escrevesse algo errado, incompreendido, que desse algum prejuízo para o reino, o cara podia morrer. Então, era uma profissão das mais altas. Olha, gente, é a mesma coisa do escrivão, a mesma coisa do cartório hoje. O que pode acontecer com você se o nome sair errado? De um lote, de uma casa, do seu nome mesmo, alguma coisa. Dá uma complicação para mexer nisso aí. Então, era a mesma resposta que eles tinham naquela época lá. Geralmente, quando se faz cópia, com base em nossos dias, tem-se uma ideia de algo fútil, de segunda categoria. Isso aqui é importante. Ó. Geralmente, quando se faz cópia com base em nossos dias, tem-se uma ideia de algo fútil, de segunda categoria. Mas, ao contrário daqueles dias, os copistas eram preparados para serem fiéis ao texto. Tanto que alguns autores pediam opinião aos amanuenses. Em alguns casos, deixam com que eles acrescentassem termos para melhor elucidar o texto. Em nossos dias é muito comum a cópia autenticada. Essa é uma herança da honestidade, fidelidade dos copistas daquela época. Você veja bem, olha, pastor, o que Deus fez, Cícero. Ele preparou, naquela época, uma classe de pessoas que pôde garantir para nós que estava correto, né? Que se fosse nossos dias com a pirataria doida aí, a alteração, cada um acha uma coisa, e acabar com a palavra de Deus, né? É verdade. Nesse caso aí, os copistas eram uma classe altamente preparada. E, aliás, a cópia que eles faziam, às vezes ficava melhor que a do autor, né? Inclusive, eles faziam... Alguns amanuenses eram artistas. Além de fazer a cópia, eles faziam a carta igualzinho, o jeito assim do cara escrever. Pegava o original e não sabia qual que era, né? É interessante isso aí. Ok? Vamos aí às cartas agora. Primeira é palavras. Segunda, cartas. Palavras, cartas. Epístolas. Palavras, cartas, epístolas. Agora vem enquanto. Enquanto. Peraí, professor, desculpa. Pode repetir para mim a primeira palavra? Palavras. Palavras? 80, 90 palavras. Ah, tá. Com certeza isso vai cair na prova, com certeza. Palavras. Cartas particulares. Cartas particulares. Cartas, ok. Epístolas. Epístolas. Enquanto. Enquanto? Enquanto. Usavam. Usavam. Palavras, cartas, epístolas, enquanto usavam. Ok. Pastor Ciro, lembrei do senhor, domingo agora aqui na igreja. Eu fui cumprimentar o irmão, foi tudo bem. Ele falou, por que não? Lembrei do senhor na hora. Na mesma hora eu lembrei do senhor. Como você está risando, gente do céu. Por que não? Vamos lá. As cartas. As cartas possuíam, em média, de 80 a 90 palavras. Eram chamadas de cartas particulares. Porém, Paulo inaugura um novo estilo, a epístola. A característica das epístolas era que possuía um corpo mais longo que uma carta comum. E tinha profundo teor teológico. Está vendo? Então, a diferença era essa. Para se ter uma ideia, enquanto as cartas particulares eram aproximadamente de 90 palavras, havia casos especiais como filósofos que usavam 140 a 200 palavras.
Paulo escreveu a carta de Filemão com 1.311 palavras e aos Romanos com 7.101 palavras. Agora, vamos pensar aqui um pouco, pessoal. Tem epístola na Bíblia que é menor, que é tamanho de uma carta. É aquela de 1 de João, 2 de João, é um capítulo só. Então, como é que é isso aí? Então, são dois motivos aí. Ela era epístola por ter mais palavras que o normal, acima de 90, já era uma epístola, ou pela importância do assunto. Porque as cartas nem sempre tinham algo tão relevante. As cartas eram uma comunicação particular. Seria o bilhete hoje, o bilhete, né? Mas, em questão de epístola, esses eram dois motivos. O número de palavras... Bom, só por ter vários acima de 100 aí, já era epístola. Ou, abaixo de 100, era por causa do assunto, que era muito importante. Então, era uma epístola. Porque, quando falava, isso aqui é uma epístola, o cara ficava pensando duas vezes em abrir, em xeretar, porque é tipo um documento, era uma coisa muito mais pesada. Por isso que Paulo usou da premissa de escrever com mais palavras e já chamar de epístola uma vez, porque já ficava uma coisa bem guardada, né? A gente costuma dizer carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Carta do... Pode ver que as cartas... Não sei se vocês notaram isso, gente. As cartas, elas possuem um teor mais informativo, já percebeu isso? Elas têm elas têm cunho doutrinário também. Mas as epístolas, elas são de cunho doutrinários. Você pode ver lá. Pega as epístolas e dá uma olhada rapidinho. Os temas que os apóstolos tratavam nas epístolas eram tudo ligado à doutrina. Agora, as cartas não. As cartas tinham alguma... Além do teologia, as cartas possuíam uma informação, algo assim mais particular, algo mais trivial, né? Mas as epístolas, não, por isso que elas são importantes, né? Porque elas são profundas. Amém? Vamos ao último parágrafo. Alguém quer comentar aí uma coisa? Fica à vontade, tá? Vamos ao último parágrafo aí. Ó, essa aula foi muito boa, hein? A gente aprendeu sobre o papiro lá em cima, né? Olha, as formas das escritas dos amanuenses aí, as formas de carta. Agora vamos aí com o estilo aí, ó, estilo grego. A primeira palavra é contar. Contar. A segunda palavra é parecido. Não vai pôr aparecido não, porque vou querer fazer média com o pastor aí. Parecido. A última é motivo. A nobre, tem nobre antes. O seu grego é nobre. E a última palavra é motivo. Nobre e motivo. Ok? Vamos lá, então. O estilo grego. Vamos falar de estilo grego, né? Dos escritores do Novo Testamento, sem contar com os especialistas em cópias, duas personagens são de domínio de uma língua grega, nobre. Paulo e Lucas. Tem Mateus também, né? Mas Paulo e Lucas foram os caras. Pessoal, esse negócio de personagem aí, você pode usar em dois sentidos, tá? Pode ser dois personagens ou duas personagens. Tanto faz. Pode se referir a homem ou mulher também. Bom, Paulo e Lucas, mas Mateus também escrevia. Eu creio que o João Marcos também. O João Marcos, porque o João Marcos escreveu para os romanos. Então, mas no caso do Paulo e do Lucas, realmente eles dominavam muito a língua, né? Os outros escritores, por força da cultura, possuíam o falado judaico-grego, ou que seria também o hebraísmo, né? Judaico-grego e hebraísmo. Algo hoje parecido como creolo, que é falado em várias nações. Porém, como creolo inglês, creolo francês, creolo holandês, que é a língua nativa dos africanos, misturada com o idioma da colonização. Eu vi aqui um açoriano falar aqui, não entendi nada. Falando português mesmo, não entendi nada. Nem os portugueses entendem, né? Então, é algo parecido como crioulo, e assim por diante. São 3 livros que o autor Grundy aponta para um grego culto: os livros de Atos, Evangelho de Lucas e Carta aos Hebreus. Agora, você percebeu aí que Atos e Lucas foram Lucas que escreveu? Ele é erudito, né? Embora Lucas deposita formas sempre únicas de estilo interpretativo, o seu grego é nobre.
sobre o significado. Talvez pelo motivo de o texto original sofrer algum dano, de acordo com a cultura do amanuense, e também pelo volume de palavras que Paulo usava, que ultrapassava os limites da época. Ele usava, no final, escrever a frase do meu próprio punho. Olha aí, ó. O que denota que havia uma certificação, como se fosse um serviço de notário público, ou autenticidade. Foi o fato dele mesmo dar a assinatura de sua carta. Porque o apóstolo Paulo escrevia muito, e o grego dele era o grego erudito, ele confundia mesmo. Teve uma ocasião que Pedro falou isso, né? Lembra de Pedro? Ele falou, tem coisas que o irmão Paulo escreve que a gente fica difícil de entender, né? O Pedro falou isso aí. Porque o Pedro era grotão, o Pedro era mais simples, né? Eu acho que Pedro podia até entender o grego, mas acho que ele não escrevia, né? A gente não tem base ainda para dizer isso, né? Mas é interessante. Então, muito bem. Alguma dúvida aí? Alguma colocação? Alguma pergunta? Vamos à prova, então? Alô, Lucilene, é contigo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim, pois não. Voltando só um pouquinho ali nas cartas de João, tem a primeira carta de João, a segunda e a terceira, certo? Certo. A segunda carta, a primeira carta e a terceira carta está bem específica que foi João que escreveu. Porque quando você começa a viajar na segunda carta, a impressão que dá é que não foi ele que escreveu. Porque ele se posiciona, a carta se posiciona como o ancião. Você tem alguma informação sobre isso? É dele mesmo essa carta? A segunda? Então, Ou de um suposto? O que você acha? assim, o que eu acho é que a informação que está aí vem como a epístola de João, né? Que é, nesse caso aí, na tradução da Vulgata, que as nossas Bíblias, a maioria vieram pela Vulgata. E, nesse caso aí, então, se a Vulgata falou que era dele, realmente tinha informações para dizer que era dele, né? Tem hora, por exemplo, a epístola de Hebreus, né? Eu acho que é de Pedro, eu acho que é de Paulo, mas não fala também. Então, é muito difícil entender. Agora, Pedro, você tem que tem que ler aí o estilo da escrita. Diferenciar demais, dá para desconfiar que não é dele, mas está escrito que é dele. Então, a segunda carta, ele não fala, ele fala sempre na terceira pessoa. É, né? A segunda carta, a primeira carta e a terceira carta, as duas andam juntas, na mesma fala, Certo. com o mesmo posicionamento. E a terceira, primeiro apresenta como ancião, e depois ele vem trabalhando aí, as senhoras eleitas, e a impressão que não foi ele que escreveu, mas tudo bem. Eu entendi porque está escrito que é dele. Mas eu vou anotar aqui para pesquisar. Vai Por favor. ter algum pesquisador que já viu também essa parte aí, né? Porque os cabeçalhos foram colocados pela Septuaginta, né? Por exemplo, Exatamente. aquela questão do Rico e Lázaro, do parábola do Rico e Lázaro, não tem no original, porque no original é assim, e propondo-lhes uma parábola, disse. Lá não fala que ele pôs parábola, aquilo aconteceu mesmo. Mas o amanuense colocou. Não, a Septuaginta colocou o parágrafo. Aliás, o título, né? É igual o Pai Nosso. Não tem Pai Nosso na Bíblia lá, no original. Eles colocaram. Sim. E, na verdade, não tinha nem versículo, nem capítulo, nem parágrafo. Era tudo junto, era uncial. Com o tempo que vieram fazendo essa mudança aí. Que a Bíblia, inclusive de ordem cronológica, ela não tem capítulo, não tem nada disso. Viu? Eu vou anotar aqui, ó, sobre João, a terceira epístola. A terceira epístola. Que da mesma forma, por exemplo, o livro de Isaías, ele começa no capítulo 1º e vai até o 65. Você pode perceber que tem 3 Isaías escrevendo no mesmo livro e você consegue perceber que não é o mesmo Isaías que escreve o livro de Isaías inteiro. E aí você consegue perceber na segunda carta de João que a fala da segunda carta não é a mesma fala do cara da primeira e da terceira. Ótimo. Vou dar... Não, maravilha. Que aí fica fácil de...
É hora da prova, é hora de alegria. Alberto, Olha o sorriso mal. eu já coloquei. Aí, Viviane, eu tô vendo, viu, você? Eu já coloquei no grupo, tá? Então agora eu vou abrir aqui para ler. Questão número 1. Qual foi o primeiro material em que foi usado para escrever a Bíblia não testamentária? A. Velum, acho que é assim que lê. B. Pergaminho. C. Papiro. Questão número 2. Qual era o nome dado aos copistas do primeiro século? A. Amanuense. B. Amazonense. C. Amanuísta. Questão número 3. Quem era maior em volume? A. Carta. B. Epístola. Essa aí o Adalberto sabe. Questão número 4. Há pelo menos 2 escritores fluentes no grego no Novo Testamento. Quem são eles? João e Judas? Paulo e Lucas? Tiago e Pedro? Então tá fácil. Tá muito fácil. Ah, pastor, vamos reformular, tá muito fácil. Foi de boa. Ó, até o Adalberto tirou 10. Adalberto, hein? Ô, Lucilene, eu tenho uma prova contra você, hein, Lucilene? Ô, Lucilene, eu falei que ia dar um ponto, ele ia rapidinho aqui comentar o negócio lá. Eu vi. Espírito de Acabou confusão. Sai, ó. Você tá colando a gente, Adalberto? Ai. A gente tá do lado aí. A gente está oferecendo um café para ganhar o ponto. Olha lá. Parece uma música para você. A 10, gente, você tirou 10. Meu Deus. Tá, gente, ainda tem mais uma hoje, tá bom? Pessoal, 5 minutinhos para dar uma descansada aí, tomar uma água, dar um bico no café. Ai, provinha. Conseguiu, Viviane? Como que não ia conseguir? Provinha simples dessa? Aí. Eu amo prova. Ô, Vivi, manda lá no zap lá, mano. Manda o seu gabarito. A Viviane vai só no 10, gente. Cola nela. Cola fazendo. Ok. 5 minutinhos, tá bom, gente? Mandar uma. Tá bom. Muito bem, vamos para a última parte. Opa. Eu acho que é a 9 agora, né? O idioma, a música e os costumes. O Pedro vai gostar dessa parte aqui. Ok. As palavras são escrituras, interpretação, escrituras, interpretação, comprometer, escrituras, interpretação, comprometer, ortodoxa, escrituras, interpretação, comprometer, ortodoxa. A seriedade dos manuscritos. Na época, quando a igreja ou particulares desejavam ter escrituras, um exemplar era lido em voz alta para vários copistas presentes. Olha que legal isso aí, pessoal. Para vários copistas presentes. Desta forma, ainda que muito séria, alguns erros de interpretação, de audição, termos que eram dados por copistas que não tinham noção de teologia, podiam comprometer o texto. Assim, as diversas comparações eram feitas para se ter a melhor ideia da ortodoxia do texto. A melhor ideia ortodoxa do texto. Era comum, gente, ter uma sala com esse pessoal sentado copiando, sabe? Os copistas. E alguém lia em voz alta como ditado mesmo. Eles iam escrevendo. Depois tinha ainda esse exame
Daí que vem a expressão exame, que vem conferir, né? Aí que vem a expressão para ver se estava tudo certo mesmo, para não ter cometido nenhum tipo de erro. Então, era comum isso acontecer também. Segundo parágrafo aí, é a fonte dos copistas, né? As palavras são originais e importante, escrever e tradução. Originais, importantes, escrever e tradução. As fontes dos copistas são as fontes primárias dos primeiros copistas, que nos dão a ideia de qual parte é grega dos originais. Também as citações dos pais da igreja nos dirigem ao estilo grego de escrever. Uma outra coisa importante é notar que, mesmo o documento sendo da cópia em grego, muitas vezes parece expressões judaicas ou em estilo hebreu de escrever. Muitas vezes nos leva a crer que o autor falou em aramaico e seguisse a tradução anexada como cópia grega. Então, nesse ponto aí da fonte dos copistas, era muito comum também a pessoa falar em aramaico, mas eles colocarem para o grego, né? E nesse caso aí acontecia esse estilo aí, ó. Por exemplo, expressões judaicas, né? É como hoje, no português, você fala assim, eu vou deletar esse material, né? A palavra delete, no inglês, que é apagar, hoje foi incorporado no vocabulário, né, como um verbo chamado de neologismo. Neologismo é quando você cria uma palavra nova para interpretar alguma coisa, você dá uma palavra nova, né? Por exemplo, coisa que eu recebo muito na roça, essa catrenfa aqui, né? O que é catrenfa? É um troço. Então, eles tinham essa questão aí também. Quando falava, tinha que ter muito cuidado do que escrever, porque muitas vezes falava em aramaico lá na frente. Porque o aramaico era usado. Mas presta atenção, no caso do hebraico, ele é mais ligado à Torá, certo? O aramaico era mais falado. Entre o aramaico e o hebraico, a diferença está para português e espanhol. Português e espanhol. As expressões são quase iguais. Por exemplo, abapai, aba, né? É a mesma. São bem juntas, bem parecidas. Vamos para o próximo aí. As ideias gregas para difusão. As duas palavras são presença e maneiras. Presença, maneiras. Ideias gregas para difusão. Presença, maneiras. A presença grega nos estilos, nas formas, nas escritas, é também evidenciada pelas maneiras de expressar a construção das cartas na igreja primitiva. Vamos analisar alguns elementos. Vamos lá, então. Agora tem o códex, o códices, né? Códex ou códices. Significado. Códex, significado. Formato. Códices, significado. Formato. Folhas. E a última palavra é modernos. Modernos. Ok? Todo mundo pegou a palavra aí? Códex. Os códices, que em latim tem o significado de livro, mas não era um livro como temos hoje. As escritas do mundo antigo eram feitas em rolo, e às vezes, para se tirar uma parte, ou mesmo escrever algo menor que uma carta, utilizava-se o formato de códex. Códices. Geralmente era um pedaço de madeira com xilografia, ou mesmo uma página extraída de um rolo. E foi justamente a comunidade cristã primitiva que aos poucos foi substituindo os rolos por códex.
Também o códice, que vem do latim, códice, consiste na reunião de várias folhas escritas que eram constituídas de peles de animais e costuradas em partes que podiam ser manuseadas com maior rapidez e facilidade que o rolo. Exatamente como fazemos com os livros modernos. Inclusive eu estou aqui falando, o Pedro está ali mexendo, é igualzinho o códice ali mesmo. Então, era esse estilo aí, na página sobre página, né? Então, está tendo aula com audiovisual aí. Exatamente como fazemos com os livros modernos, que conhecemos atualmente. Embora não fosse da época, porém, em contraponto do Codex, houve o Index Librorum Prohibitorum. Em tradução livre, o Índice dos Livros Proibidos. Era uma lista de publicações consideradas uma heresia, anticlericais ou lascivas e proibidas pela Igreja Católica. A primeira versão do Index foi promulgada pelo Papa Paulo IV em 1559, e uma versão revista autorizada pelo Concílio de Trento. A última edição do Índice foi publicada em 1848, e o Index foi abolido pela Igreja Católica em 1966, pelo Papa Paulo VI. Nesta lista estão livros que iam contra os dogmas da Igreja e que continham conteúdo tido como impróprio. Olha, o Paulo IV, ele começa o Index e o Paulo VI termina. Então, o Códex é uma coisa. Códex é a junção de folhas sobre folhas costuradas, né? O Index já é a junção de livros tidos como proibidos pela Igreja. E esses livros começaram a ser identificados a partir do século XVI aí, que, na verdade, gente, é uma resposta à Contra-Reforma. Esse Concílio de Trento aí é o concílio que Inácio de Loyola começou a Companhia Jesuítas, né? Como é que chama? A Companhia de Jesus Cristo, né? Foi assim. E começa aí também o Index. Então, o Códex, ele é a primeira versão de livro que foi difundido pela Igreja naquela época. A Igreja começou a colocar no mundo o estilo de livro que a gente vê hoje, que é livro costurado aí, que é uma folha sobre folha. Amém? Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa para a gente aí? Com alguma dúvida? Nós vamos à prova. Eu tenho só uma pergunta sobre... Você está falando sobre copista, falando sobre o cuidado que o pessoal tinha ao escrever e o cuidado na inspeção de tudo isso. Eu tive na Rua Conde de Sarzeda nesse final de semana passado, e na Conde de Sarzeda, em São Paulo, não sei se em algum outro lugar do mundo tem alguma rua igual àquela, não sei se você conhece, é claro. Lá onde é a Rua das Bíblias, onde tem um mundial de Bíblia lá. E lá você consegue ver Bíblia de todos os tipos, ou seja, quando eu nasci só existia uma Bíblia, que era a Bíblia Sagrada, simples e básica, que é exatamente a Bíblia que esses copistas aí tomaram cuidado de escrever e fazer uma inspeção sobre elas. Só que hoje existe várias Bíblias, cada um com um nome diferente, e várias pessoas que não sei, tipo assim, eu falo isso porque como é que você consegue me explicar o que leva uma pessoa a pegar uma Bíblia e fazer comentários sobre os textos? O que eu quero dizer é assim, cada pessoa que comenta tem um comentário diferente de pensamento. Por exemplo, eu estou com a Bíblia Pentecostal aqui, e essa Bíblia Pentecostal, até esse pastor, eu conheço ele. Por exemplo, o senhor também fez um comentário em uma Bíblia também, eu também conheço o senhor e a sua índole em relação ao pentecostalismo. Por exemplo, a Bíblia do James Swaggart e a Bíblia Dake, a Bíblia Dake, na verdade, é uma Bíblia racista. Se você pega ela, tem um monte de coisa lá que nos comentários. Por exemplo, os comentários, ele não influencia as pessoas no dia a dia em qual elas vão estar ministrando nas igrejas? O senhor que é escritor, o que o senhor tem para me dizer sobre isso? Então, estou falando dos copistas, o cuidado que eles tinham e o perigo que nós temos hoje. Então, na verdade, a primeira Bíblia comentada foi de Genebra, né?
A de Genebra vem com comentários no rodapé, em volta. E eu conheço a Genebra. Então, isso não é novo, não. Isso é uma coisa bem antiga já. Ó, por isso que eles mantêm o texto original sem alteração. Em volta do texto, você pode comentar. O perigo que eu vejo é tipo a Bíblia de Scofield. Você conhece a Bíblia de Scofield? Sim, sim. Ela fala que a pitonisa lá era uma Bíblia que tem uma direção meio que espírita. Fora que ela também é calvinista, né? Então, assim, o problema do meu comentário é isso aí. Você tem que ter olhos clínicos, exegéticos, né, discernimento para ler. Enquanto não mexe no texto original, para mim, não faz diferença nenhuma, não. E é tipo assim, por exemplo, uma pessoa que é de um segmento religioso, vamos dizer assim, o camarada é assembleiano de raiz, e aí, meio sem querer, ele compra uma Bíblia que não está dentro do conceito da fé que ele profere, dentro da teologia que ele profere. Esse é o perigo. Aí ele vai ler coisas que vai confrontar o que ele aprendeu. E aí ele vai pregar coisas que outras pessoas que de outra ideologia, por exemplo, do calvinismo, ou até mesmo de outros... E é complicado, porque é perigosíssimo. Por isso que... O camarada abre uma igreja hoje e aí ele tem um pensamento diferente de linha teológica e ele faz uma Bíblia exatamente na linha de pensamento dele. A Renascer em Cristo, por exemplo, trabalha com a igreja, com a Bíblia viva. Agora chegou também a Bíblia gay, né? Então, exatamente. E é comentário. Tipo assim, o cara pega o texto e aí a Bíblia é comentada. Aí ele faz o comentário em cima do que ele entende e, no caso da Bíblia gay, por exemplo, o camarada encontrou um argumento para aquilo e está embaixo lá, é a Bíblia comentada. Esse é muito perigoso. Está muito perigoso comprar a Bíblia hoje de estudo. O pior é quando começar a mexer no texto original. Aí acabou, aí arrebentou com tudo, né? Por isso tem que estar no seminário, estudando, aprendendo, chegando mais perto da importância do curso teológico. Exatamente. Aí. Mas a Bíblia Strong já te ajuda muito. A Strong. Vamos à prova, então. Alguém mais quer comentar, não? Lucilene, és tu. 1 minuto, vou jogar a prova no grupo e sair de perto do Pedro. Vamos lá, a última prova do dia. 1. Como eram feitas as cópias em geral? Eu não estou vendo a prova. Está no grupo. No grupo de teologia. Mas eu acho que se o pastor Eliseu aí rolar mais para baixo, aparece a prova também, não aparece, não? Sim. Eu sou folgado demais. É a 8, isso. Vamos lá, então. Agora vocês estão vendo? Sim, agora sim. Vamos lá. Como eram feitas cópias em geral? A. Pegava-se um original e sentava-se ao lado para copiar. Ou B. Alguém lia em alta voz e os amanuenses escreviam tipo ditado. Eu achei legal assim, vou começar a fazer ditado com vocês. Questão número 2. 2 expressões apareciam dentro dos textos gregos. A. Expressões de cabala, acho que é assim que fala, expressões de Septuaginta. B. Expressões romana e expressões bizantina. Ou C. Expressões hebraica e expressão judaica. Questão número 3. O que ajudou a difundir os escritos primitivos? A. Ideias gregas de difusão. B. Trabalho missionário de Paulo. Ou C. A cultura
de correspondência da época? Fácil, Edalberto. Questão, Edalberto, hein? Questão número 4. Para Cristo hoje, hein? Não, que eu não posso ficar sem falar isso para Adalberto, senão não tem graça. Questão número 4. O que era o Codex? A. Um código apostólico. B. Folhas avulsas costuradas em cima e paginadas feito livro. Ou C. Um rolo. E deixa eu ver aqui, deixa eu me ver aqui, deixa eu voltar aqui no grupo, para mim dar tchau para vocês, né, gente? E até a próxima aula, com a próxima prova, e aí termina essa matéria. E Glória aí, a Deus. mais uma matéria finaliza mais um módulo. Glória a Deus. Não esqueçam de me mandar um recadinho. Não esqueçam de depois me mandarem o gabarito. E quem fizer o pagamento via transferência, que está sendo a maioria, por favor, me envie o comprovante para eu dar baixa aqui, tá bom? Beleza. É isso aí, pessoal. Só uma, não sei se você sabe, aquela maquininha, você consegue enviar um link de pagamento e quando a pessoa fazer o pagamento, você recebe a mensagem que ela pagou. Entendeu? Então, sim, gostei. Ó, vamos fazer assim, a partir do próximo, depois eu vou colocar isso por escrito no grupo. A partir do próximo módulo,